Amém. A paz do Senhor a todos e todas. Estou com a garganta meio ruim, mas vocês estão me escutando, né? Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje o tema dessa ministração que o Senhor vem me dado já tem, acho que mais de um mês, ruminando essa palavra. Mas o tema é a liberdade do Evangelho. E nós vamos falar um pouco sobre a liberdade do Evangelho. E o tema do mês hoje é visão, né? O tema desse mês é visão. E aí a gente pode até se perguntar o que isso tem a ver, né? O que a liberdade tem a ver com a visão. Tudo. Porque quando a gente fala de visão, a gente fala sobre o reino de Deus, a gente fala sobre avançar. E o que é o reino de Deus, se não liberdade? Não é verdade? A liberdade, ela significa vida. E não existe maior felicidade, maior vida, do que saber que o seu passado foi apagado, foi esquecido, e que agora novas opções nos aguardam daqui para frente. Não existe alegria maior do que essa. E essa é a verdadeira liberdade. É a liberdade do Evangelho. É a liberdade da verdade. E as pessoas, elas anseiam pela liberdade. Porque nós vivemos presos durante muito tempo. Escravizados durante muito tempo. E quando nós encontramos a liberdade, nós precisamos vivê-la na sua totalidade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. E nós vamos comentar sobre esse tema baseado no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, só para explicar um pouco para vocês, ele foi escrito por Paulo. Foram cartas, é uma carta que Paulo mandou às igrejas da Galácia. As igrejas que ele pastoreava na Galácia. E o livro inteiro de Gálatas tem 6 capítulos e fala sobre a liberdade cristã, a liberdade do Evangelho. Mas o que acontecia nessas igrejas? O que acontecia nessas igrejas é que, nas igrejas da Galácia, é que Paulo tinha pregado a verdade da cruz a essas igrejas, e muitos judeus haviam se convertido ao Evangelho e haviam passado a crer em Jesus Cristo. Porém, mesmo crendo em Jesus Cristo, esses judeus tinham dificuldade de largar as suas tradições. Eles tinham dificuldades de deixar as leis de Moisés para trás. Então, eles viviam crendo em Jesus Cristo, porém continuavam vivendo os rituais do judaísmo da mesma maneira que antes. E tudo bem. Porém, também existiam gentios nessas igrejas. Quem são os gentios? São as pessoas que não eram judeus, que eram pagãos, que viviam outras religiões e que foram alcançados pela verdade do Evangelho e se converteram a Jesus Cristo. E essas pessoas, os gentios, não tinham compromisso nenhum com as leis do judaísmo. E não deveriam ter mesmo, eles nunca tinham sido judeus. Só que o problema disso tudo é que os judeus queriam impor as leis para essas pessoas. Queriam falar para elas que elas só poderiam ser salvas e só poderiam fazer parte do reino de Deus se elas vivessem de acordo com as leis do judaísmo. O que não era verdade. O que não foi isso que Paulo pregou. Paulo pregou a verdade de que se você cresce em Jesus Cristo e se arrependesse dos seus pecados, você seria salvo. E essa é a verdade. Essa é a liberdade cristã. De que você é salvo pela fé. Através da graça de Jesus Cristo. E só. E é só isso que você precisa fazer. Crer no Evangelho. Crer na verdade, que é o sacrifício de Jesus na cruz. O único sacrifício que precisa ser feito, já foi feito na cruz do Calvário. Porém, esse grupo que é chamado no livro de Gálatas como judaizantes, ensinava aos cristãos gentios que a fé não era o suficiente.
que eles precisavam seguir um conjunto de leis para ser salvo. E eu quero ler com vocês o texto que vai basear aqui a nossa conversa, que está em Gálatas, claro, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, na minha Bíblia, o título desse texto é Exortação a conservar a liberdade cristã. A gente vai ler a partir do versículo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porém, em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Até aí. Amém? A igreja pode se sentar. É com grande, extremo temor que eu falo sobre essa palavra aqui com vocês, né? Porque quando recebi essa palavra, eu falei para Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu fiquei muito, muito, muito temerosa. E eu estou temerosa até agora, e vou continuar temerosa, que eu ainda vou ter que ministrar essa palavra em outra igreja depois. E porque é um assunto sério sobre a nossa vida como cristãos, como família de Cristo. E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que Jesus te libertou para ser livre. Jesus te libertou para a liberdade, que é o primeiro versículo. Estejam firmes na liberdade que Cristo te libertou e não se coloquem de volta debaixo de um jugo de escravidão. O que isso quer dizer? Que se submeter a um sistema de regras, como aquela igreja estava propondo aos gentios, é se submeter de volta a um jugo de escravidão. Quando nós estamos no mundo, nós não temos liberdade. Nós fazemos tudo o que o mundo dita para nós para fazer. Nós acabamos não tendo nem opinião própria, porque a gente vai de acordo com a multidão. O que a mídia dita, a gente faz. O que a população dita, a gente faz. Porque se a gente for diferente, a gente é estranho, não é verdade? E a gente não quer ser estranho diante de ninguém. Então, quando Jesus nos liberta para a nossa nova vida, nós começamos a viver uma vida de liberdade. Até certo momento em que nos colocamos novamente debaixo de um jugo de escravidão. E o nome desse jugo de escravidão se chama religião.
A religião nos aprisiona. A religião, na minha opinião, é demoníaco. É demoníaco se colocar debaixo de um jugo da religião. Jesus Cristo liberta. Ele liberta. Mas quantas vezes, ao invés de seguir Jesus Cristo como nossa verdade, nos colocamos novamente dentro de uma prisão, chamada religião. E é isso que estavam querendo fazer com os novos convertidos da Galácia. Queria prendê-los novamente dentro de uma prisão que se chama religião. Dentro de um sistema de regras, falando para eles que eles deveriam se circuncidar, que é um ritual judaico obrigatório, que eles deveriam se abster de comer certos alimentos, porque o judeu não pode comer certos alimentos, que eles deveriam fazer orações em determinadas horas do dia, e se eles não fizessem isso, eles não seriam salvos. Mas isso é um absurdo. E os novos convertidos, e o pior de tudo, é que os convertidos da Galácia estavam fazendo. Estavam se colocando novamente debaixo de um jugo de escravidão. E vivendo uma vida novamente com regras que nada têm a ver com a liberdade do Espírito na nossa vida. O versículo 4 desse texto diz assim: separados estáis de Cristo, vós que se justificai pela lei, pela graça, da graça tendes caído. Isso significa que quem vive uma vida achando que aquilo que você faz, que a maneira como você se comporta, faz com que você alcance a salvação, significa que você está totalmente anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque aquilo que a gente faz, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se comporta, nada tem a ver com a nossa salvação. O que eu estou querendo dizer é que nós fomos conquistados na cruz do Calvário. A nossa liberdade, quem conquistou para nós foi Jesus Cristo. Só Ele é quem recebe todo o mérito. E mesmo que hoje você seja uma pessoa que tenha largado toda a sua vida de pecado para trás, que tenha mudado sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de viver, os seus relacionamentos, você continua não tendo mérito nenhum pela sua salvação. Porque o mérito é todo de Jesus Cristo. E isso que a gente faz, a mudança que vem a partir da nossa salvação como expressão de amor por Deus. E se não for dessa maneira, não tem como se sustentar. Afinal de contas, Deus não está olhando para o nosso comportamento, e sim para aquilo que está dentro. Então tem que ser uma coisa interna, uma mudança de dentro para fora, e não de fora para dentro. A maneira com que eu me comporto não muda o que está dentro do meu coração, mas sim o contrário. O meu amor por Deus, a minha paixão por Jesus Cristo muda todo o resto. E isso é uma coisa natural. E é por isso que muitas vezes que eu já vim aqui no altar, eu continuo repetindo a mesma coisa, e as minhas discípulas estão cansadas de ouvir, que servir a Jesus não é difícil. É fácil. É fácil a partir do momento que eu me apaixono por Ele. Porque todas as outras coisas são naturais. E até mesmo automáticas. Quando eu vi, já foi. Quando eu vi, eu já parei de fazer. E às vezes e a maioria das vezes eu nem sinto falta. Porque o meu amor por Deus é maior do que tudo aquilo do que as minhas renúncias. Tudo aquilo que eu tenho que deixar para trás. A santidade é o resultado da tua salvação e não a condição para que ela aconteça. A tua santidade não é uma condição para a sua salvação. A condição para a sua salvação é fé. Essa é a única condição. Fé. Crer em Jesus Cristo. A santidade é o resultado da minha fé em Jesus Cristo. E é claro que se ela não existir, significa que a tua fé está meio estranha.
Mas o fato de você ser uma pessoa que anda em santidade ou que busca viver em santidade na esfera do comportamento, como o pastor tem pregado aqui, na esfera do comportamento, da ética e da moral, não significa que você realmente está salvo. Porque quais são os desígnios do seu coração? Quais são as motivações para você fazer o que faz dentro da casa de Deus? Quais são as motivações de você ser líder de célula ou de você cuidar de alguém? Por que você faz isso? O motivo pelo qual você faz as coisas, muitas vezes, é muito mais importante do que aquilo que você está fazendo. Porque se o motivo não for amor por ele, não serve para nada. A palavra já diz em 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor, pode jogar tudo no lixo. Se o meu motivo não for um grande e profundo amor por Deus, lixo. Por isso que também a palavra diz que muitos naquele grande dia chegarão até o Senhor e falarão assim, Senhor, mas no teu nome eu fiz e aconteci. Mas no teu nome eu expulsei demônios, mas no teu nome eu evangelizei, no teu nome eu profetizei. Eu fiz tanta coisa e o Senhor vai falar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. E aí você fala, como assim? Como é que as pessoas fazem isso tudo? E muitas vezes Deus vai falar, eu não te conheço. Vai, porque os desígnios do coração não são profundo amor e paixão por Jesus Cristo. E aí é como metal que soa, só faz barulho. Eu estava assistindo uma ilustração esses dias que falava sobre essa pregação, sobre essa coisa do metal que faz barulho. Essa coisa do metal que faz barulho, dizem que esses sinos de metal, aqueles negócios redondos, grandes de metal, sabe? Que eu estou falando, né? Que bate assim, bom, bom. Alguém, como é o nome disso, gente? Não é sino, não. É aquele negócio assim, ó, redondo. Hã? Bongo. Gongo. Gongo. É isso aí que eu estou querendo dizer. Esse negócio, que era de metal e que fazia barulho, era usado, sabe para quê? Para acordar os deuses nas religiões pagãs. Meu Deus. E é por isso que Paulo fala que sem amor, isso vai ser como as tuas obras sem amor serão como o metal que soa, porque vão estar chegando a qualquer outro Deus, menos ao Deus verdadeiro. Sem amor é só religião, é uma prisão. Sai disso em nome de Jesus. Não fique preso, nem presa. A palavra diz que quem se justifica pela lei, quem acha que vai ser salvo por aquilo que faz ou por aquilo ou como se comporta, caiu da graça. Versículo 4. Capítulo 5, versículo 4 que a gente leu. Caiu da graça de Jesus Cristo. No versículo 6, diz que em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma. O que ele quer dizer é que em Cristo os critérios impostos pela religião não significam nada. Mas sim a fé que opera em amor. Em Cristo, aquilo que a nossa religião impõe como certo ou como errado não significa nada. Mas sim a fé que opera em amor. E aí, tá todo mundo comigo? Amém? Estão aí? Eu vou beber água toda hora que minha garganta está muito ruim, gente. Segunda coisa. Primeira coisa que eu falei foi sobre que Jesus te libertou para a liberdade. Segunda coisa que eu quero falar hoje é a pergunta que está no versículo 7 desse texto que nós lemos. Onde foi que você se desviou? No versículo 7, Paulo pergunta às igrejas da Galácia: vocês estavam indo bem. Está escrito aqui, né? Corríeis bem.
Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Traduzindo, você estava indo bem quando você fazia o que você fazia por amor a mim. Quando foi que vocês se transformaram de apaixonados para religiosos? Quando foi que vocês perderam a motivação correta? Vocês estavam indo tão bem. Vocês estavam indo tão direitinho. Quando foi que isso mudou? Qual foi o problema? Quando foi que vocês viraram de pessoas libertas para escravos novamente? Quando foi que vocês perderam o rumo e entraram na prisão de novo e trancaram as portas? Quem fez isso com vocês? Esse é o apelo de Paulo. Quem fez isso com vocês? Eu imagino que ele aqui nessa altura já estava desesperado. Né? Porque aqui já é o capítulo 5 da carta. Já tinham vindo 4 antes falando sobre isso. Então aqui eu acho que ele já estava na altura da carta em que ele já estava desesperado. Como assim? O que aconteceu? Quando eu saí daí não era isso que estava rolando, não foi isso que eu deixei. Por quê? Por que está acontecendo isso? Cuidado. Religiosidade e legalismo não vêm da parte de Deus. Deus é um Deus de liberdade. Deus não é um Deus de legalidades. Quem é legalista é o diabo. Deus não. Deus é um Deus de liberdade. E aí, para ilustrar esse exemplo, na mesma carta de Gálatas, no capítulo 2, Paulo narra um evento que para mim é um dos mais interessantes na Bíblia. E hoje eu orando a Deus, eu sempre falei para Deus, e até aqui na igreja, que eu sempre me identifiquei muito com Pedro, né? Com o personagem de Pedro na Bíblia. Em todas as características boas e ruins dele, principalmente nas ruins, né? E eu gosto muito de ler sobre ele. E hoje, eu orando ao Senhor, eu fiz esse apelo ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu sei que eu sempre disse que eu me identifiquei com Pedro, mas eu não quero ser medrosa igual a ele. Eu não quero ser medrosa igual a ele, nem hipócrita. Porque não foi esse o espírito que o Senhor colocou em mim. E aí, por que eu estou falando isso? Porque em certo momento, Pedro estava comendo com os gentios, compartilhando uma refeição com os gentios. E aí chegaram os judeus. Tiago e os outros bambambãs do judaísmo chegaram. E ele ficou com vergonha de estar sentado à mesa com os judeus. Tinha alguma coisa de errado nisso, Jéssica? Nenhuma. Nenhuma. Mas o que ele fez? Tcharam. De fininho, levantou da mesa e foi para outro canto. Paulo, mais do que depressa, levantou e enfiou o dedo na cara dele. Não falou com essas palavras, ou a Bíblia não quis relatar, porque a Bíblia é muito correta de palavras. Mas eu imagino que ele tenha falado, seu hipócrita, você acha que você é quem? Quem você acha que é? Com as palavras da Bíblia, ele fala assim, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Temendo o quê? O que iam pensar. Só. Ninguém ia bater nele. Ninguém ia castigar ele. Temendo só o que iam pensar dele. Religioso. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha. Mas quando vi, esse é Paulo falando, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Dá-lhe uma lapada. Quem você acha que é
para exigir deles que sejam uma coisa que nem você é. Toma vergonha na sua cara, seu mentiroso, seu hipócrita. Finge viver uma coisa e vive outra por causa da religiosidade. Não é assim, a liberdade do evangelho não é essa. Que a gente se preocupe com aquilo que pensam por causa de uma religião e deixemos de fazer aquilo que é correto. Vai me dizer que nunca se preocupou com o que as pessoas pensam? Ah, eu já. Eu já. Eu me preocupei até com o que vocês iam pensar sobre essa palavra. Misericórdia. Mas é verdade. Mas a verdade é que uma igreja legalista, quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, corpo de Cristo, aqui na terra. Uma igreja legalista é escrava e infeliz. Uma igreja que vive nesses moldes nunca vai conseguir ser feliz e plena na presença de Deus. E é por isso que muitas vezes, nós viemos à igreja e fazemos as coisas que temos que fazer, e frequentamos os cultos, e frequentamos as células, às vezes lideramos as células com chateação, sem alegria, sem paixão. Muitas vezes a religiosidade já tomou conta do nosso coração e a gente nem viu. Porque é isso que causa enfado no cristão. Não é Deus. Muito menos Jesus Cristo, quem dirá o Espírito Santo. Mas a religião. E aí, quero ler com vocês um comentário que tem aqui na minha Bíblia, que diz sobre a tristeza que a igreja de Gálatas estava vivendo nesse momento. E diz assim: você perdeu a alegria? Paulo percebeu que os Gálatas haviam perdido a alegria da salvação por causa do legalismo. Ser legalista pode resultar em tristeza porque, número 1, faz as pessoas se sentirem culpadas ao invés de amadas. O legalismo faz as pessoas se sentirem culpadas ao invés de amadas, porque a gente não consegue seguir todas as leis. Então eu me sinto culpada. Porque quando é exigido de mim que eu cumpra todas as regras para alcançar a minha salvação e eu não consigo cumprir essas regras, eu fico mal. Eu me sinto culpada. Segunda coisa, produz rejeição ao invés de arrependimento. A legalidade, as leis produzem rejeição ao invés de arrependimento. Terceira, enfatiza o desempenho em vez do relacionamento. A legalidade enfatiza o desempenho, aquilo que você tem que fazer e ser bom ao invés do relacionamento. E a quarta coisa, enfoca o erro, não a obra que Cristo fez por nós. Se você se sente culpado ou deslocado, verifique o seu enfoque. Será que você está vivendo pela fé em Cristo ou tentando viver de acordo com as exigências e expectativas das outras pessoas? Como nós estamos vivendo? Tentando agradar a Cristo com aquilo que Ele pensa de nós ou tentando agradar o sistema de regras da nossa comunidade? Que às vezes nem é da nossa comunidade, sim da cabeça das pessoas. E aí, específico para líderes, essa observação. Versículo 10 do capítulo que a gente leu. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Líderes, você que cuida de pessoas, em nome de Jesus, não inquiete os novos convertidos com suas leis. Por favor. Paulo fala aqui que quem inquieta as pessoas com o seu sistema de regras vai sofrer condenação por isso. Se alguém for embora da presença de Deus porque se cansou das suas cobranças, a culpa é sua. E às vezes a gente fala assim:
Mas foi decisão da pessoa. Eu apresentei a ela a verdade e ela não quis. Foi decisão dela. Das vezes não foi. Das vezes ela se sentiu tão recriminada e tão julgada que não aguentou o fardo da religião em cima dela. E eu estou falando isso por experiência própria. Porque eu sou líder de célula há alguns anos. E eu já expulsei algumas pessoas de dentro da minha célula. Com o meu jeito. E com muita dor, muita dor, eu aprendi que não é assim que se tratam as pessoas. Não é com regras. Não é dizendo o que elas devem ou o que elas não devem fazer. Não é metendo chicote para elas virarem as pessoas que você gostaria que elas fossem. Porque elas não vão ser as pessoas que vocês gostariam que elas fossem, elas são elas. E cada pessoa é uma pessoa diferente, especial e única na presença de Deus. E as pessoas se libertam não é com regras, é com amor. Só amor. Só. A pessoa não muda de vida você falando para ela o que ela precisa fazer. A pessoa muda de vida se você apresentar Jesus para ela. Quem muda a vida das pessoas é Jesus Cristo. Graças a Deus. Me diz se o trabalho não fica muito mais fácil dessa maneira. E às vezes a gente está sofrendo e sofrendo e sofrendo e lutando à toa. Sendo que é só depositar amor. Enche a pessoa de amor, enfia Jesus Cristo na vida dela. E o resto vai acontecer. Quantas vezes a gente fica se matando de preocupação e de dor, e meu Deus, e o que vai acontecer, e tal, e a gente vê as fotos no Facebook, e fulano está fazendo aquilo, ó Jesus, e aí vem alguém, porque sempre vem alguém te perguntar daquela tua discípula que postou foto na balada. Meu amado, ora por ela, tu viu a foto? E ajoelha e ora. Porque é o que eu faço pelas minhas. Ajoelha e ora. Tu acha que o líder de célula não sabe? Lógico que sabe. Mas o nosso julgamento não muda as pessoas. O que muda as pessoas é amor. Então ame. Só ame. Faça só isso. Um dia desses, meu marido viu que eu fiquei em estado de depressão, porque eu recebi uma mensagem, eu estava conversando com uma pessoa, e eu recebi uma mensagem desse tipo. Ela tomou a decisão dela, não posso fazer mais nada. Aquilo me doeu tão profundo no meu coração, mas eu comecei a chorar, e a chorar, e a chorar de soluçar. E o Vitor falava assim, calma, eu falei, eu não posso ter calma. Aonde está o amor? Aonde foi que a gente errou? Quando foi que a gente se desviou? Cadê o amor? Se ela tomou a decisão errada, vai atrás e continua amando até que ela tome a decisão correta. Onde está o amor? Porque é tão fácil sermos tão rígidos. Sendo que nós também estivemos do lado de fora e também sentimos na pele o quanto é difícil ir na direção de Jesus Cristo. Quando estamos amarrados pelo pecado. E se hoje, de alguma maneira, podemos ser pessoas melhores, é porque o amor de Cristo nos alcançou. Só por isso. Eu não tenho mérito nenhum na minha mudança. Foi só porque Jesus Cristo me alcançou. Nada mais. E você que está chegando agora, que está conhecendo Jesus Cristo, que está naquele amor, naquele fogo, naquela vontade de estar com Deus, de estar na igreja, de aprender e de ler a Bíblia, por favor, não perca isso, não deixe a religião te aprisionar. Não se preocupe com o que pensam, com o que falam ou com os preconceitos. E também não acuse a igreja. Porque a igreja é feita de pessoas e pessoas têm defeitos. Também não fale mal da igreja.
As pessoas têm defeitos. E se alguém te acusar de algo, ore pela pessoa e não perca a sua motivação. Bom, me perdi um pouco. Enquanto servir a Deus for uma obrigação, continuaremos vendo as pessoas optando por ficar no mundo. Porque servir a Deus não pode ser uma obrigação, tem que ser um prazer. E as pessoas só vão ver isso como um prazer quando elas verem o amor que nós, que já estamos aqui, vivemos com Deus. Se para nós for uma obrigação e um fardo, para elas também vai ser. E ninguém quer mais um fardo para carregar. Na verdade, nossa vida já é difícil demais, sem os enfados da religião. Então você que está conhecendo Deus agora, talvez você que está aqui pela primeira vez, eu sei que Deus vai tocar hoje no seu coração. A partir desse toque, vive uma vida livre. Seja feliz e vive em paz na presença de Deus. E aí, alguns de vocês podem até estar pensando que eu quero pregar aqui um evangelho fácil, né? De não ficar falando para as pessoas o que elas devem, o que elas não devem fazer, ou não ficar julgando as pessoas pelos que elas fazem. Mas Paulo também foi acusado de pregar um evangelho fácil. Paulo foi acusado pelos judaizantes de pregar um evangelho mole para que mais pessoas pudessem se achegar à presença de Deus. Mas esse nunca foi o propósito de Paulo e também não é o meu. Na verdade, o que Paulo não queria é que fossem acrescentadas regras a um evangelho que não existe. Que fossem acrescentadas condições à salvação, sendo que não existem. A única condição para a salvação é fé e arrependimento. Mas nenhuma condição. Não existe tipo de cabelo para ser salvo. Não existe tipo de roupa para ser salvo. Não existe maneira de falar correta para ser salvo, nem maneira de andar correta para ser salvo. Isso não existe. À medida que Deus entra na pessoa, Ele mesmo corrige o que Ele acha que está errado. Se Ele acha que a maneira de falar está errada, Ele corrige. Se Ele acha que a maneira de se comportar está errada, Ele corrige. Afinal de contas, Ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Onde há luz não pode haver trevas. Então, se a luz entrar em você, as trevas saem. Fácil e simples dessa maneira. Coloca a luz, seja luz nas pessoas. Terceira coisa que eu quero falar com vocês está no versículo 13. Que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros com amor. O que ele está falando aqui é que você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Não use dessa liberdade para fazer cagada. É mais ou menos isso. E aqui ele está falando de uma coisa errada, bem específica, que se chama julgamento e fofoca. Por que ele está falando isso? Aqui ele não está falando de imoralidade sexual, nem nada disso. Ele até vai falar sobre isso mais para frente, nesse mesmo capítulo, mas nessa hora não é disso que ele está falando. E também não é sobre as outras imoralidades que eu quero comentar com vocês nessa noite. Quero falar sobre isso aqui. Servi-vos uns aos outros com amor. No mesmo versículo está falando. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. E é essa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer tanto servir a lei, siga essa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque todas as leis do Antigo Testamento foram resumidas nessa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei que a gente tem que seguir.
E aí ele continua, mas se vós ficam mordendo e devorando uns aos outros, cuidado para vocês também não matarem uns aos outros. É isso que ele fala aqui. Porque a verdade é, quando eu sou religiosa, e quando eu sou legalista, e quando eu acho que eu tenho que seguir todos os sistemas de regras à risca, e eu olho para o meu irmão do lado e ele não faz o mesmo, o que eu faço? Aponto o dedo. Está errado. Pecador de uma figa. Como pode estar ali na frente cantando o Ministério de Louvor e eu vi a pessoa lá, não sei o quê. Eu tenho preguiça quando eu escuto essas coisas. Preguiça. Sabe aquela carinha do Facebook assim, ó? Do WhatsApp. É essa que eu faço. Mas tal pessoa tá lá ministrando, mas ela não é casada. Estou falando de coisas que eu já escutei, tá, gente? Não estou inventando nada. Estou falando de coisas que eu já escutei por aí. Não necessariamente aqui dentro, na vida. Mas como pode? Porque tal pessoa outro dia soltou um palavrão, misericórdia. Lógico, gente. As pessoas erram. Uma pergunta que eu quero que você pense, desde que você se converteu, que você aceitou Jesus Cristo na sua vida, você nunca mais errou? Desde aquele dia que você veio aqui no altar e falou, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. A partir daquele dia, a sua vida se transformou de uma tal maneira que você nunca mais fez nada errado. Se falar que sim é mentira. Está pecando, acabou de fazer a primeira coisa errada. Desde que aceitou Jesus, mentiu hoje. Gente, não faça isso. Em nome de Jesus, não aponte os erros do seu irmão. Se você está vendo seu irmão ir para o buraco, vai lá salvar ele. Puxa ele pela camisa, não deixa ele cair. O que a gente faz quando a gente aponta as pessoas e julga é ver elas indo para o buraco e dar um chute nas costas dela para ela cair mais rápido. É isso que a gente faz, não faz isso não. Você vai ter menos pessoas com quem contar se você fizer isso. E olha que você vai precisar. Porque se você nunca errou até hoje, você vai errar. Aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Diz a palavra. No capítulo 6, versículo 2, Paulo nos aconselha a levar as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É dessa maneira que nós cumprimos a lei. Levando a carga uns dos outros. Ajudando as pessoas. Conversando com as pessoas. Se você está vendo que a pessoa não está fazendo uma coisa correta, chega nela e conversa. Eu tenho feito isso ultimamente. Se a pessoa não quer me escutar, Ministério CA, cagando e andando. Mas eu falo. Porque eu prefiro perder a amizade do que perder o amigo. Eu prefiro que a pessoa nunca mais queira falar comigo do que ver a pessoa indo para o inferno. Então, fale. Se a pessoa não aceitar hoje, depois o Espírito ministra na vida dela. Ele fala com ela. Ora antes de ir, né? Falar. Ora antes, já fala para Deus, Deus, amacia aquele coração que eu estou indo lá conversar. Sempre dá certo. Sempre dá certo, mas fale com a pessoa e não da pessoa. Fale com a pessoa. Diga, olha, eu estou aqui, você está passando por uma dificuldade, eu estou aqui. Vamos dar a mão, eu vou junto com você. Eu quero te ajudar. O que está acontecendo? Vamos conversar. Eu quero te ajudar. Você caiu, eu te ajudo a levantar, me dá a mão aqui. Acontece. Se arrepende, pede perdão a Deus e caminha comigo, não fica para trás, não. É assim que a gente tem que tratar as pessoas. E não sair pisoteando em cima delas.
A religiosidade faz isso com a gente, ela pisoteia a gente. E daí, muitas vezes, é mais fácil escolher ir embora. Mas nós não ganhamos pessoas a Cristo, nós não oramos por elas, nos esforçamos e conversamos e desenvolvemos um relacionamento com elas para daqui a um mês elas descobrirem que é muito difícil viver na presença de Deus, porque elas são julgadas o tempo todo e querem ir embora. E não é isso que nós temos visto? Quantas e quantas pessoas já passaram pelas nossas células e pelas nossas igrejas e foram embora? Por quantas delas você tem orado? Com quantas delas você tem conversado? Você tem depositado amor? Ou será que você tem pensado, ela já ouviu a palavra, já passou pelo encontro com Deus, já sabe tudo o que tem que fazer, não está aqui porque não quer? Isso é religião. Isso não é amor. Conversei com uma delas essa semana, uma dessas pessoas, que o Facebook ele fala muito para nós, né? A pessoa que é carente, que não tem com quem conversar, né? Ela posta tudo lá no Facebook, aí a gente já fica sabendo, né? Como é que a pessoa tá. Aí a gente fala, meu Deus, tá ruim, né? Tá ruim a situação. Aí chamei a pessoa para conversar. Seria muito mais fácil ter pensado assim, tá vendo? A vida dela tá miserável porque ela largou a presença de Deus. Tá sofrendo. Escolheu ir para o mundo, agora tá sofrendo. Tá vendo só? Em que lugar da Bíblia está escrito que Deus castiga aqueles que saem da presença dele? Não castiga não, gente. Sofrimento acontece para quem está na presença e para quem está fora da presença. Só que para quem está fora da presença é mais difícil. Sofrimento dia bom, dia mal, vem para todo mundo. Só que a gente gosta de falar que a pessoa está mal porque está fora da presença. Isso não é palavra de Deus, isso é palavra de religião. Estende a mão para ela, fala o que está acontecendo. Vamos caminhar juntos de novo? Eu te amo, não deixei de te amar porque você não está mais na presença de Deus. Te amo mais ainda, que agora você precisa de mais amor. Agora você está mais necessitada de amor. Não dê ocasião à carne, não dê ocasião à língua solta, nem aos julgamentos. Não dê ocasião aos olhares. O nosso rosto diz muito. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas e a gente faz. Nossa. Faz isso não, gente. Em nome de Jesus. Treina a cara de paisagem no espelho. E ama. Ame. Para terminar, versículo 10 do capítulo 6 de Gálatas. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto você tem tempo, enquanto você tem vida, faça o bem. Ame, ajude a todos quanto puder, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos de dentro da tua casa, aos de dentro da tua igreja, aos de dentro da tua célula, que muitas vezes são os que a gente menos ama. Ah, mas ele está ouvindo a mesma palavra que eu, como pode ainda estar vivendo nessa vida? Pode, gente, é assim mesmo. A vida é essa, ajuda ele. Se você se acha superior, ajuda o que está mais embaixo. Dá a mão para ele. Principalmente significa primeiro, em primeiro lugar, aos domésticos da fé. Em primeiro lugar, aos de dentro. Porque se você não sabe cuidar de quem é da sua família, você não vai saber cuidar de ninguém. Se você não se preocupa com quem está aqui o tempo todo com você, professando a mesma fé, vivendo nas mesmas coisas que você vive, você não vai conseguir amar ninguém. Seu amor não é verdadeiro. Amém?